Aqui é o professor Daniel e nós vamos ter a história para o nono ano do ensino fundamental. A terceira aula sobre a Primeira República. Então, quem governou a Primeira República foram dois presidentes, Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Ela foi conhecida como República da Espada, porque foram dois militares assumindo a presidência do Brasil. Então, o governo, a primeira vez que o Deodoro assumiu foi pelo governo provisório. Vai dissolver a Câmara dos Deputados, que era formada durante o Império, convoca uma Assembleia Constituinte, que a gente vai ver depois para que serviu. A Assembleia Constituinte serve para elaborar uma Constituição. Outra coisa do Império é banida, é o Senado Vitalício. E também do Conselho de Estado. Tudo do Império aqui some. O Brasil fica sendo um país laico, ou seja, ele é aberto a todas as religiões. Federalismo. Províncias tornam-se estados. No caso, o estado teria mais independência do que as províncias antigas. Nova Constituição e crise de encerramento. A gente vai ver esses dois tópicos especialmente daqui a pouco. Então, a Assembleia Constituinte vai elaborar uma nova Constituição. Então, primeira coisa, a nova bandeira. A primeira aqui é do Império, que vocês podem ver com o símbolo de Portugal aqui no meio, ó. Era do Império na época do Dom Pedro I e Dom Pedro II, usando durante os períodos. E a provisória que nunca foi oficializada. Vocês podem ver os estados aqui, ó. Foi o ministro Rui Barbosa que propôs 21 estrelas, que são os estados do Brasil, e 13 linhas. Mas a que foi oficializada mesmo foi essa, com 21 estrelas ao todo. Atualmente tem 27. Ou seja, vou colocando mais estrelas, mas sempre sem esquecer o Cruzeiro do Sul e as chamadas Três Marias, que são as Pleiades, além do Distrito Federal, que na época era Guanabara. Então, Constituição de 1981. Uma Assembleia Constituinte formada por republicanos, monarquistas que aderiram ao novo regime, militares, positivistas da ditadura e burguesia cafeira, ou seja, teve de todo tipo de pessoa aqui. Durou 3 meses essa discussão. Acabaram elaborando como se entraram nos Estados Unidos e os domínios franceses. A primeira coisa que foi proposta foi um Senado Federativo e presidencialista, com executivo, legislativo e judiciário livres e independentes. Ou seja, o executivo é o presidente, o legislativo são as duas câmaras, tanto do Senado quanto a Câmara dos Deputados. E o judiciário, que são os juízes que vão julgar os casos. Ou seja, o executivo governa, o legislativo prepara as leis e o judiciário julga as leis se têm relação ou não. Mas são os livres e independentes. Lembrando que na época do Império tinha o poder moderador. Também vou separar os poderes político e religioso, ou seja, político de um lado, religioso do outro. Então o Estado vai ser laico e defensor da liberdade religiosa, ou seja, qualquer um de qualquer nacionalidade pode vir para o Brasil. Como exemplo, os judeus instalaram aqui logo após a fundação de Nova York, lá no século XVII. Então, com isso, vai ter o casamento civil e o religioso. O civil é reconhecido pelo Estado, o religioso é reconhecido pela Igreja. E o ensino leigo, ou seja, a pessoa não precisa ser ligada à Igreja para ensinar um aluno. E o voto passa a ser direto e universal. Tem que ser maiores de 21 anos, eram brasileiros, somente homens, não analfabetos. E também evitava também que fossem mendigos ou pracinhas, né, que eram os militares de baixa patente, também não podiam votar nesse período ainda. Então, a crise de encilhamento. O objetivo era incentivar a industrialização. Qual era o problema? Falta de capital e oposição das elites agropecuárias por incentivo internacional. Ou seja, o Brasil era produtor de matérias-primas somente. Produção agrícola e produção pecuária, boi, vaca e por aí vai. O ministro da Fazenda, Rui Barbosa, que eu mencionei lá atrás, aumenta as taxas alfandegárias dos produtos industrializados similares fabricados no Brasil. Ou seja, se alguém vai importar, por exemplo, leite, o Brasil já produz leite, então esse leite vai vir mais caro. E permitiria que os bancos
emitissem papel moeda para investir em setor industrial. Quando você permite que alguém emite papel moeda ou emite dinheiro, então você vai deixar livre as pessoas produzirem suas próprias notas. E isso é um problema, porque vai acumular muito papel moeda, muito dinheiro, e vai ser ruim para a inflação. Então o que aconteceu? As pessoas criaram empresas fantasmas que só existiam no papel. As empresas fantasmas iam investir na bolsa. E as pessoas iam recorrer a empréstimos aos próprios bancos que tinham emissão de papel moeda, ou seja, formava um círculo. Com isso, o aumento de papel moeda e de circulação e pressão interna baixa, a inflação aumentou. Ou seja, todo mundo querendo dinheiro, o banco imprimia dinheiro para ele para receber o dinheiro de volta. Ou seja, parece que estava tendo crescimento, mas no fim não tinha nenhum crescimento. O ensinamento é quando se arreia o cavalo, ou seja, quando prende ele para dar comida, tá? Pro cavalo. Então, assim, gerar enriquecimento e crescimento ilusórios. A pessoa ia lá no banco. Então, vamos imaginar o seguinte: a gente vai permitir aos bancos emitir papel moeda para investir no setor industrial. Você vai investir numa indústria, de repente, de calçados. Então, a pessoa cria uma empresa fantasma, põe na bolsa a ação das empresas, as pessoas vão comprar essas ações e recorriam a empréstimos aos próprios bancos para pagar essa ação. Então, quanto mais papel moeda é impresso e não é gasto, vai aumentar a inflação. Aumenta a inflação, aumenta todos os preços de todo mundo. Então fica pior para todo mundo. É que você pode ver as pessoas, tu cheio de dinheiro indo pro banco, as pessoas indo pro banco para investir e as pessoas voltando do banco para pagar. Tanto que não dá nem pra saber quem tá indo pra frente e quem tá pra trás. Aqui, ó. Aqui tem inclusive um banco mesmo. Então as pessoas não tiveram enriquecimento nenhum nesse período. Agora o segundo governo do Marechal Deodoro, o constitucional. Crise econômica, que acabei de mencionar. Ele decretava estado de sítio, ou seja, a suspensão de toda a legalidade das pessoas durante o período. E ele estava enfraquecido politicamente. Ocorre a primeira revolta armada na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, comandada pelo almirante Custódio de Mello. Começou a bombardear a cidade do Rio de Janeiro caso o presidente não renunciasse. Ele renunciou em 23 de novembro de 1891. O presidente renuncia e vai assumir o vice dele, Floriano Peixoto. Ele continuava mantendo o estado de sítio e prisão arbitrária, ou seja, se você fosse incriminado por um caso de um crime, seria preso. Então, a classe média urbana via como forte, austero, honesto e amante do progresso. Durante o governo dele, ele enfrenta a segunda revolta armada, que exigia novas eleições e maior participação da política brasileira da Marinha. Floriano acabou com a revolta em março de 1864. A segunda revolta armada vai ter relação com o próximo tópico. Revolução Federalista. Início do Rio Grande do Sul em 1862, governo de Floriano Peixoto. Era de castilistas, gasparistas ou federalistas e governistas. Governistas já vão saber quem é logo de cara porque são os que estão no comando do governo. Então, os castilistas, que tinha como líder Jorge de Castilhos, apoiaram o golpe de Estado de 1861, que tentou depor o Deodoro e conseguiu, que era um governo forte e centralizado. Tinha apoio de Floriano Peixoto, que levou a eles terem a guerra civil. Gasparistas e federalistas, ignorem um errinho aqui em português. O líder era Gaspar Silveira Martins, defendia a convocação de uma nova eleição, implementação de uma nova república parlamentar, ou seja, eles queriam ter eleição. Eles queriam um governo centralizado focado no Floriano Peixoto. Os governistas assumiram o governo estadual do Rio Grande do Sul, entregando os gasparistas em julho de 1962. Então, você pode ver que esses e esses estão do mesmo lado. E eles queriam uma nova eleição. Então, ia ter a guerra civil. Os caciques tinham pedido de pica-paus. Uniforme azul, cap vermelho e lenço branco. Aqui não tá. Os gasparistas eram maragatos, que usavam lenço vermelho no pescoço. Aqui no caso tá aqui, ó. Lenço vermelho. Então, eles tinham apoio integrantes da segunda revolta armada. Quem?
os gasparistas. Então, os gasparistas avançaram por Santa Catarina e atingiram o Paraná em 1964, ou seja, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. E como não tinha uma união, foram derrotados nesse período. Com isso, o presidente de Moraes é eleito e faz um acordo de paz com os gasparistas, dando anistia a eles. Então, relembrando: castilistas, gasparistas e governistas. Lá embaixo: pica-paus e maragatos. Então, aqui é uma trincheira em Bagé, Rio Grande do Sul. A gente vai falar muito sobre trincheiras na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. Depois a gente vai detalhar direitinho o que é. Então, que foi uma trincheira no meio da rua da cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul. Com cerco. Quando cerca é quando a cidade fica presa, cercada por tropas de todos os lados. Por fim, 5 exercícios. Porque alguns historiadores afirmam que a proclamação da República no Brasil pode ter sido um golpe de Estado, tá? Que tem espada não, é Estado. Porque a primeira fase da República ficou conhecida como República da Espada, que foi uma revolução armada, causou as principais mudanças da bandeira imperial para a República. E faz um resumo da Revolução Federalista. 5 exercícios para entregar na próxima aula. Muito obrigado a todos e até a próxima.